Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos aqui no canal de notícias. Hoje nós vamos tratar de passar para vocês duas informações relacionadas ao Bolsa Família e depois que a gente trouxer essas duas informações, a gente quer a sua opinião em relação ao programa social. A gente quer saber o que você pensa, o que você acha que deveria ser feito e por que essa situação não acontece. Eu vou trazer primeiro uma matéria que saiu no site folha.uol.com.br relacionada a gasto militar global equivale a um Bolsa Família por dia. E nós vamos trazer também uma outra parte de informação relacionada ao Bolsa Família e em cima de cortes. É uma matéria que saiu no dia 24 e uma matéria que saiu no dia 25. Eu quero saber de vocês, quero a sua opinião, por que o programa Bolsa Família não tem uma real reestruturação e um cuidado especial com ele. Então preste atenção nessas duas matérias. No final dela eu vou fazer as minhas considerações e quero ouvir o seu comentário aqui. Preste atenção aí. Gasto militar global equivale a um Bolsa Família por dia em 2020. Dispêndio com defesa, puxado por Estados Unidos e China, segue em alta apesar da pandemia. Apesar da pandemia do novo coronavírus, que provocou uma retratação do Produto Interno Bruto global de 4,4% no ano passado, os gastos militares do mundo seguiram em alta no ano passado. Segundo dados divulgados pelo Instituto Internacional de Defesa, nesse caso Instituto de Estratégicos, na sigla inglesa de Londres, a cada dia de 2020, o planeta despendeu quase o equivalente ao orçamento naquele ano relacionado à Bolsa Família. Para ficar numa contramão pandêmica, em 10 dias o mundo gastou o equivalente ao auxílio emergencial do governo federal. Em números, foram 1,83 trilhões relacionados aí a dólares, batendo 9,9 de reais, 9,9 trilhões de reais, gasto ao longo do ano passado no setor de defesa, ou 27 bilhões ao dia na cotação dessa quinta. O Bolsa Família distribuiu 29,5, ou seja, 29 bilhões e meio. O aumento real em relação a 2019 foi de 3,9%, semelhante aos 4% registrado no ano anterior, em 2018, é uma tendência, nesse caso, que acompanhou os anos de Donald Trump no poder em 2017 até 20 de janeiro do ano passado. Então aqui você tem todos os gastos. O Brasil também não está longe não. Você tem Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido, Rússia, França, Alemanha, Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Itália e Brasil. O Brasil gasta com essa parte militar aí 22,1 bilhões. E a gente está aqui, nesse caso, vendo as pessoas passando necessidade e eles gastando dinheiro. Mas vamos seguindo aí para você dar uma olhadinha como fica a situação. Em 2020, aponta a publicação do IISS um balanço militar. A Bíblia do assunto no mundo, a rivalidade entre Washington e Pequim puxou o dispêndio com armamentos no planeta. Sob o democrata Joe Biden, nada indica que haverá mudança nessa rota até aqui. O livro é editado anualmente desde 1959 e cobre as capacidades de defesa e a economia do setor em 171 países. E o Brasil também está nele. A pandemia disse em entrevista coletiva virtual, o diretor do IISS, John Shipman, pode ter o condão de ensinar lições sobre a cooperação para as Forças Armadas, mas a competição seguiu acirrada. Com efeito, os Estados Unidos e China, os principais rivais do mundo de hoje, responderam por 2/3 de gastos, dos novos gastos com a defesa no ano passado.
Na contramão disso, se você olhar, eles gastam mais dinheiro investindo, no caso aí, nas Forças Armadas, do que ajudam em relação a programas sociais. Isso não é só no Brasil, não. Lá fora também tem essa situação. Só que eles falam que lá o local é menor, dá para eles fazer o controle, o que a gente não vê. Por outro lado, aqui no Brasil, se você for prestar atenção, o Bolsa Família teve cortado do programa em plena crise milhões de pessoas. É isso mesmo. O Bolsa Família passou por cortes em plena crise econômica causado pela pandemia, pelo auge da pandemia. Para quem não sabe, o pente fino atingiu principalmente os estados da região norte e nordeste. Os dados são do Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio Nordeste. Segundo os dados divulgados pelo comitê, houve de dezembro a fevereiro de 2021 uma redução de 48 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Ou seja, 48 mil famílias, na hora que mais precisaram de ajuda do governo, elas foram ceifadas. Outras 13 mil famílias foram cortadas na região norte, no mesmo período. Entretanto, houve um aumento de famílias beneficiadas. Sabe onde? Na região sul, sudeste e centro-oeste. Na região sul, mais 26.504. Na região sudeste, mais 21.479. Região centro-oeste, mais 4.090 entraram no programa. Já em relação à perda de benefícios, a Bahia teve 12.706 famílias excluídas entre dezembro, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Ou seja, mesmo dentro da pandemia, eles falando que não havia um corte, a foice está comendo. No mesmo período, o Ceará teve 8.639 famílias que perderam benefício. Em Pernambuco, 7.550 famílias que deixaram de contar com o Bolsa Família. É mais uma soma que veio junto com o Maranhão, que registrou 6.609 famílias que não estão recebendo aí o valor pago pelo programa assistencial. Já na região sul e sudeste, aconteceu um aumento de famílias beneficiadas que passaram a receber o valor pago pelo Bolsa Família. Então você tem aí 23.047 em Minas Gerais, 12.119 no Rio Grande do Sul, 9.663 no Paraná. São duas regiões, norte e nordeste, mais vulneráveis e com a maior parte da população mais pobre do país tendo corte, em meio a um dos momentos mais difíceis. O governo corta benefício de quem mais precisa, afirmou o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins. Todas as regiões do Brasil registraram um aumento no número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Entretanto, o Norte e o Nordeste também tiveram menor adesão em comparação a outras regiões. A falta de pagamento do auxílio emergencial, mais o corte expressivo no Bolsa Família, colocam as duas regiões em rota de colisão com uma crise social ainda mais aguda, analisou o secretário de Justiça da Bahia, Carlos Martins. Para não perder o benefício, é necessário aí o cidadão, para que ele mantenha o seu cadastro sempre atualizado no CAD único do governo federal, constantemente atualizado. Aí eu pergunto, como a pessoa vai fazer a atualização cadastral se o CRAS está fechado, se as prefeituras estão começando a fazer aí um lockdown aos poucos, fechando por causa da nova cepa? Enquanto as pessoas estão pensando em gastar com Marinha, Exército e Aeronáutica em meio à pandemia, do outro lado, quem está precisando do auxílio emergencial terá que aguardar até pelo menos a próxima semana, quando eles vão pensar se vão decidir se vai fatiar a PEC emergencial
ou seja, votar somente o auxílio emergencial, ou então não vão votar nada. É isso que você viu na matéria que a gente trouxe aqui antes desse conteúdo. Então você aí do outro lado, que está assistindo o nosso conteúdo agora, dê aí a sua opinião. O que é mais importante? Gastar o dinheiro nessa pandemia, o bicho pegando, fortalecendo os três poderes, ou nesse caso aí, resolver a situação do auxílio emergencial nessa pandemia? Eu quero ouvir você. Deixa o comentário aí no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho. Em breve nós vamos trazer mais matérias como essa, porque eu quero ouvir você, quero saber o que você acha dessa situação aqui no país. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você ligado aqui no canal, fique com Deus, até o próximo conteúdo, vem junto!